esse é um assunto de muita importância no nosso país, o Enem é a porta de entrada, né, para as faculdades brasileiras. Quem tem na família aí estudantes que vai prestar a prova, bom, Sakamoto é professor universitário, vive no meio do meio estudantil, sabe como a importância do Enem, como todo mundo fica preocupado. Bom, saiu recentemente o endereço de onde você vai fazer a prova do Enem. E tem lá de que não pode ser mais do que 30 quilômetros, é o limite máximo e tudo mais, até menos que isso, né? No entanto, há pessoas que receberam seu local de exame a mais de 400 quilômetros da onde moram. Ou seja, tem que fazer uma viagem de mais de 4 horas para poder realizar a prova. Enfim, muita gente prejudicada. E é curiosa ver a resposta até agora do INEP em relação a isso. Eles dizem que são 50 mil estudantes que foram afetados, mas que não houve um erro, não. Não teve um erro. Mas que as pessoas que foram prejudicadas, que estão aí com o seu local de prova a mais de 30 quilômetros de suas casas, terão o direito de participar da avaliação em uma outra data, caso queiram. 12 e 13 de dezembro, e endereços que ainda serão informados. Essa decisão foi comunicada ontem pelo INEP, que organiza a prova, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, diante das reclamações que foram surgindo nas redes sociais com a distância das provas. Né? E aí diz que os alunos prejudicados poderão fazer as provas nesses dias e vão ter que fazer, eles vão criar lá uma aba específica para os inscritos para pedir para mudar o dia da prova, alegando que foram prejudicados. Mas os estudantes estão com medo, será que eles vão conseguir? Como é que fica essa situação? A gente convidou a participar conosco para trazer um pouco do que está acontecendo em relação aos estudantes. Alguém que representa os estudantes, ela é a Jade Beatriz, ela é presidente da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e está aqui conosco ao vivo para nos ajudar a entender esse problemão aí do Enem. Eu sei que os estudantes estão desesperados, né, Jade? O que está acontecendo? Como é que você analisa essa resposta do INEP? Bom, faz no dia 12 ou 13, mas a pessoa se preparou para fazer nesse final de semana. Tá com tudo pronto, não é isso? Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jade, presidenta da UBS. E, de fato, a gente está passando por um problema muito grande, né? Porque mudar o dia da prova, ele não consegue resolver os problemas. Porque, ainda assim, continua muito longe, muito longa a distância para poder chegar até o local da prova do Enem. Chega a ser desrespeitoso com os estudantes, né? Assim, a maior parte dos estudantes brasileiros que se inscreveram no Enem, que se prepararam para poder fazer a prova, a gente está meio sem saber o que fazer, inclusive tocando uma campanha para poder garantir que não só seja mudado o dia do Enem, mas também que seja realocado para um lugar mais próximo e que o município ele tenha o passe livre nos 2 dias do Enem. Porque quando a gente fala de fazer o Enem em um local que é mais de 30 quilômetros de distância, a gente está falando sobre ter estrutura para conseguir chegar até aquele local. E muitos estudantes, no cenário que hoje a gente tem no Brasil, de um país que ainda é muito desigual, que muita gente não tem condição de pagar uma passagem de ônibus, imagine ficar 4 horas no caminho para poder chegar e fazer a prova. Então, assim, durante esses últimos anos, a gente já teve uma queda muito drástica no número de inscrições do Enem, e principalmente de estudantes negros e estudantes que estão dentro da escola pública. E são justamente esses estudantes que vão ser afetados com essa mudança abrupta de local. Então, assim, nós estamos muito preocupados. É, Pelo menos, assim, teve uma resposta imediata do MEC, só que o que a gente avalia é que não é suficiente a mudança de dia, não é suficiente fazer a prova 2 dias seguintes, principalmente porque 2 dias seguidos, na verdade, principalmente por ser uma prova muito exaustiva, é uma prova difícil, é muito tempo de prova, então isso envolve muitas questões para além da questão financeira, para além da questão de ter condição, também é uma questão psicológica, é uma questão emocional, porque é a prova decisiva para o nosso futuro, sabe? O Enem, ele é aquela ponte da escola para a universidade. Então, para nós, principalmente para nós que somos estudantes de escola pública, essa prova é muito decisiva para as nossas vidas. Então, o que a gente avalia é que
Ok ter uma resposta imediata agora de mudança de datas, só que isso não é o suficiente. Nós precisamos de uma realocação adequada, digna e de passe livre, que garanta que todos os estudantes consigam e tenham condições de chegar até o local da prova do Enem, consigam realizar e consigam entrar na universidade. Jade, bom dia, né? Obrigado pela presença aqui conversando com a gente no All News. Boa tarde, já passou do meio-dia. Gente, você falando isso, me sinto meio num dia da marmota, porque é o seguinte: todo mundo imaginava que na hora que eu tivesse mudança de governo, né, o Enem resolveria os problemas, porque vamos lembrar que os últimos anos a gente teve uma série de problemas. Era o presidente pressionando as questões, eu quero questão sobre isso, não pode ter questão sobre aquilo. Ou seja, sabe, é uma farra do caqui em cima. Depois tivemos problemas operacionais, né? Problemas com relação ao cálculo da nota do SISU, pau nisso, cancela, não cancela. Antes você tinha tido outros problemas no Enem com relação a vaza a prova, rouba a prova, sabe, desaparece. Existe uma maldição sobre. Tudo bem, os problemas são diferentes, as soluções são diferentes, não estou querendo equivaler, mas existe uma maldição sobre o Enem ou é falta mesmo de investimento público? A gente acredita que é uma falta de investimento público e de organização também, né? Que é uma prova tão importante que define a vida de muita gente, deveria pelo menos ter um cuidado maior aí. E assim, claro que eu não vou aqui fazer uma comparação, porque é completamente diferente o que estava acontecendo nos últimos anos para o que está acontecendo agora, né? Em relação a mexer na prova, em relação a gente ter conseguido, inclusive, o adiamento do Enem em edições passadas por conta da pandemia. A gente acredita que esse erro técnico de agora ele pode ser resolvido, né? E por isso que a gente está pressionando para poder garantir que isso seja resolvido. Tudo bem que o Ministério da Educação e o INEP deram uma resposta rápida, só que essa resposta rápida ela ainda não é uma resposta que consegue resolver os nossos problemas. Então, assim, a gente acha que é uma falta de cuidado para uma prova que é tão sensível, né? Me chama a atenção até, né, Josias, queria até ouvir teu comentário sobre isso, porque no momento de inscrição do Enem, houve ali, a Janja fazia pedido, Lula fez pedido para que as pessoas se inscrevessem no Enem, porque eles queriam, inclusive, levantar o número de inscritos. Diante desse episódio que envolve agora mais de 50 mil estudantes, gente, imagina um estudante que está esperando a prova do Enem para esse final de semana, recebe o local de prova a 400 quilômetros da sua casa. E aí ele recebe agora, você pode fazer no dia 12. Você vai lá e tenta pedir para você mudar para o dia 12. Quer dizer, como é que você vê, inclusive, o silêncio do MEC em relação a isso? Quer dizer, quem tem que vir a público? Como é que fica a resposta das autoridades, Josias, a respeito disso? É algo pequeno ou não? É um problema realmente grave que as autoridades do alto poder precisam se manifestar sobre esse episódio? Nenhum problema que envolva mais de 50 mil estudantes, Fabíola, pode ser considerado pequeno. Se envolvesse se um estudante inscrito no Enem fosse premiado com a definição do local de prova a 400 quilômetros do local da sua residência, se um estudante estivesse nessa situação, já seria algo gritante. Imagina mais de 50 mil pessoas. Impressiona muito o silêncio do presidente da República, o silêncio do ministro da Educação. O presidente frequenta as redes sociais para fustigar jogadores brasileiros, fazendo menções à oitava bola de ouro que foi obtida pelo Messi, o craque argentino, e é incapaz de dizer uma palavra, dirigir uma palavra a esses brasileiros que estão sendo prejudicados. Pelas regras do MEC, o aluno tem que ser, o local da prova do aluno não pode ser distante mais de 30 quilômetros do seu local de residência. E aí vem o INEP, que é o órgão que cuida, que administra o Enem, e diz que não houve erro. Você sabe, Fabíola, que o que destrói a reputação de um órgão público não é o erro, mas a forma como o órgão reage depois de cometê-lo. Não é possível que, diante de uma situação como essa, a direção do INEP venha a público para dizer, olha, não houve erro. Como assim não houve erro?
Então, as pessoas tinham se preparado psicologicamente, tinham estudado, estavam prontas para realizar a prova num determinado dia, e você adia isso, põe mais para frente e diz, não houve erro, eles que se virem. E se não conseguirem fazer a inscrição? Imagine o tumulto que vai ser no site do INEP, na hora de fazer essa inscrição, essas 50 mil pessoas entrando ali no site, e se perderem o prazo, e se der um pau no computador. Olha, de fato, nós estamos diante de um caso em que o descaso diz muito sobre a forma como os estudantes são tratados pelo INEP. E, diante desse cenário, Fabíola, me ocorreria perguntar a Jade o que ela sente quando alguém vem a público e diz, olha, não houve erro, não houve erro. Como responder a uma manifestação como essa? De fato, não houve erro, Jade? Houve erro sim, né? E quando a gente vê que as pessoas não estão conseguindo compreender o grau de como isso vai afetar as nossas vidas, porque tudo bem, eu acredito que muitas pessoas que hoje, que já estão formadas, que já estão na sua carreira profissional, que vê assim de fora, acham que não é uma coisa tão grande, só que o Enem é uma prova muito importante mesmo. E aí, inclusive, da gente fazer uma campanha para inscrição, para poder, quando chegar no dia isso acontecer, é muito, 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 muito ruim. Então, a gente compreende, tem essa compreensão de que houve um erro gravíssimo em relação à locação da prova, à alocação das provas dos estudantes, e o não reconhecimento disso também é muito prejudicial, porque além das pessoas não reconhecerem que houve um erro, isso dificulta os caminhos para a resolução. E a resolução não é só adiar o dia das provas, né? Não é apenas isso, é garantir que aquilo ali aconteça da forma correta. É de ter um local, uma realocação para uma escola, para um local mais próximo, o passe livre, a campanha que todos os anos, historicamente, a UBS faz para garantir que nos 2 dias de prova tenha o passe livre para os estudantes conseguirem chegar até o seu local. Então, é inadmissível que um estudante precise sair 4, 5 horas antes da sua residência para poder fazer uma prova que já é muito exaustiva para poder chegar mais tarde ainda em casa. Então, isso mexe com muita coisa, né? Se o Enem já é de uma prova difícil, já é uma prova que a cada ano que passa só vai diminuindo o número de estudantes que entram na universidade, com esse erro, então, a gente fica sem chão. A insegurança que a gente já estava, principalmente com a relação que tem com o novo ensino médio que foi colocado, né, esse ano, de não ter as matérias obrigatórias, de não ter a formação geral básica inteira e do Enem não sofrer alteração e ainda cobrar exatamente a mesma coisa, esse erro na localização ainda dificulta ainda mais a nossa garantia de que a gente vai conseguir entrar na universidade. Então, essa é a sensação dos estudantes, principalmente dos estudantes que são de escola pública, que são de cursinhos populares, que vão fazer a prova do Enem durante esses próximos dias. E é triste mesmo. A gente abriu agora a página do ministro da Educação, o Camilo Santana, mas nenhuma frase sobre esse episódio. Não tem nada sobre isso. Impressionante. Nada, nada, nada. Impressionante. Nenhuma resposta. Então, tem aqui um monte de coisa, nananã, nada sobre essa situação dos estudantes. Vou recebendo aqui mensagem, a Carolina fala que a filha dela mora em Moema e foi marcada a prova no Capão Redondo, a muitos e muitos quilômetros de